Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da série Origens. Hoje, vamos testemunhar o evento mais devastador da história da humanidade. Um cataclismo tão imenso que reorganizou a face da Terra. Uma destruição tão completa que apenas 8 pessoas sobreviveram. Mas antes do primeiro pingo de chuva cair, uma porta se fechou. E essa porta dividiu para sempre dois mundos, o mundo dos que creram e o mundo dos que zombaram. Durante mais de um século, um homem de cabelos brancos ergueu uma construção gigantesca no meio de uma terra que jamais conhecera tempestade. Seus vizinhos riam. Seus contemporâneos debochavam. Gerações inteiras nasceram, cresceram e morreram enquanto ele continuava martelando, serrando, pregando. E então, num dia que parecia igual a todos os outros, animais começaram a chegar de todas as direções. 2 a 2. 7 a 7. Criaturas que jamais haviam caminhado juntas, marchando lado a lado em direção àquela arca estranha. Naquele momento, o mundo teve sua última chance. E não percebeu. Esta é a história do dilúvio. A história do dia em que Deus fechou a porta. Noé tinha 600 anos quando a voz do Senhor veio até ele com uma urgência diferente. Não era mais uma instrução de construção. Não era mais um aviso distante. Era uma convocação imediata. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te vi justo diante de mim nesta geração. Justo. Em meio a uma civilização mergulhada em violência e corrupção, onde a maldade dos homens havia se multiplicado ao ponto de o próprio Criador se arrepender de ter feito a humanidade, existia um homem que Deus chamava de justo. Noé tinha 600 anos quando a voz do Senhor veio até ele com uma urgência diferente. Não era mais uma instrução de construção. Não era mais um aviso distante. Era uma convocação imediata. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te vi justo diante de mim nesta geração. Justo. Em meio a uma civilização mergulhada em violência e corrupção, onde a maldade dos homens havia se multiplicado ao ponto de o próprio Criador se arrepender de ter feito a humanidade, existia um homem que Deus chamava de justo. Não significa que Noé fosse perfeito. Nenhum homem significa que ele escolhia, dia após dia, caminhar com Deus. Significa que suas falhas não definiam sua trajetória. Significa que, quando todos ao redor corriam em direção ao abismo, ele caminhava na direção oposta. E agora, sua fidelidade seria recompensada. Deus lhe deu instruções específicas. Dos animais limpos, aqueles apropriados para sacrifício e alimento, ele deveria levar 7 pares de cada espécie. Dos animais não limpos, apenas um casal. Das aves dos céus, também 7 pares, macho e fêmea, para conservar viva a descendência sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias, disse o Senhor, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E de sobre a face da terra exterminarei todos os seres que fiz. 7 dias. Após mais de 100 anos de preparação, uma semana separava o mundo antigo de sua destruição total. Noé não questionou. Não pediu mais tempo. Não sugeriu alternativas. O texto sagrado registra com simplicidade poderosa, fez Noé segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Essa frase merece nossa atenção. Quantas vezes, diante de uma ordem divina, nós negociamos? Quantas vezes adiamos? Quantas vezes obedecemos parcialmente, reservando para nós mesmos o direito de ajustar as instruções conforme nossa conveniência? Noé fez tudo exatamente como ordenado. Sem acréscimos. Sem subtrações. E então começou o espetáculo mais extraordinário que olhos humanos já testemunharam. De todos os cantos da terra, animais começaram a convergir para a arca. Não trazidos por cordas ou gaiolas. Não caçados ou capturados. Eles simplesmente vieram. Guiados por um instinto sobrenatural, obedecendo a uma convocação que transcendia qualquer explicação natural. Leões caminhavam pacificamente ao lado de antílopes. Lobos passavam por ovelhas sem sequer olhá-las. Águias pousavam próximas a coelhos sem demonstrar qualquer instinto predatório. A ordem natural estava temporariamente suspensa. O Criador estava chamando suas criaturas de volta, e elas obedeciam.
Imagine a cena através dos olhos dos habitantes daquela região. Durante décadas, haviam zombado do velho Noé e sua construção absurda. Uma embarcação gigantesca numa terra seca, distante de qualquer corpo de água significativo. Um homem que falava sobre chuvas destruidoras quando o céu sempre estivera sereno. E agora, assistiam a uma procissão impossível. Animais de todas as espécies, vindos de todas as direções, entrando ordeiramente naquela arca. Um desfile sobrenatural que deveria ter feito cada coração tremer de terror. Mas não tremeram. O texto bíblico nos revela, através de outras passagens, que até o dia do dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. A vida continuava normalmente. Os negócios prosperavam. As festas aconteciam. Os risos ecoavam. Mesmo vendo os animais entrarem na arca, não acreditaram. Mesmo ouvindo os avisos de Noé, não se arrependeram. Mesmo tendo a porta aberta diante deles, não entraram. E você, que está ouvindo esta história agora, já parou para pensar em quantos sinais você já ignorou em sua vida? Quantos avisos descartou como coincidência? Quantas portas abertas deixou de atravessar porque parecia mais conveniente continuar no caminho que já conhecia? Os contemporâneos de Noé tiveram mais de um século de advertências. E escolheram não ouvir. Noé entrou na arca. Com ele, sua esposa, cujo nome a Bíblia não registra, mas cuja fé certamente igualava a do marido. Entraram também seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E as esposas de cada um deles. 8 pessoas. Em toda a face da terra, com todos os seus milhões de habitantes, apenas 8 foram consideradas dignas de salvação. Os animais entraram em perfeita ordem. 2 a 2, macho e fêmea, conforme Deus havia ordenado. Cada criatura encontrou seu lugar naquela embarcação projetada pela sabedoria divina. Não houve tumulto. Não houve confusão. Apenas uma procissão silenciosa e reverente de criaturas obedecendo ao seu Criador. E quando o último animal cruzou a soleira, aconteceu algo que deveria ter gelado o sangue de qualquer observador. O Senhor fechou a porta. Não foi Noé quem a fechou. O texto é explícito, o Senhor fechou a porta sobre ele. O próprio Deus, com suas mãos invisíveis, selou aquela arca. Do lado de dentro, 8 pessoas e a semente de toda a vida animal. Do lado de fora, uma humanidade inteira que havia rejeitado a salvação. Naquele exato momento, sem que ninguém percebesse, o tempo de graça terminou. As orações que viessem dali em diante não seriam mais atendidas. Os arrependimentos tardios não teriam mais efeito. A porta estava fechada. E fechada por Deus. 7 dias se passaram. 7 dias de silêncio dentro da arca. 7 dias em que, do lado de fora, a vida provavelmente continuou com suas rotinas. Talvez houvesse ainda mais zombaria. O velho e sua família, trancados com todos aqueles animais, esperando uma catástrofe que não vinha. Que cena patética deviam parecer. E então veio o 7º dia. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, nesse dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Tente, por um momento, imaginar o que isso significa. O texto não descreve apenas chuva. Descreve uma ruptura cósmica. As fontes do abismo, reservatórios subterrâneos imensos de água, explodiram para a superfície. As comportas dos céus, aquela separação entre as águas de cima e as águas de baixo estabelecida no 2º dia da criação, se abriram completamente. A água não vinha apenas de cima. Vinha de todos os lados. Jorrava do chão. Despencava do céu. A própria estrutura da criação parecia estar sendo desfeita. E a chuva caiu. 40 dias. 40 noites. Sem parar por um único segundo. Agora imagine o som. O rugido incessante da chuva mais intensa que a terra já conheceu. O estrondo das águas subterrâneas explodindo através da terra. O barulho das construções desabando. Das árvores sendo arrancadas. Dos montes sendo cobertos. E, misturado a tudo isso,
Os gritos. Os gritos daqueles que, apenas agora, tarde demais, compreendiam que Noé não era louco. Que suas advertências não eram delírios. Que a porta que haviam ignorado por tanto tempo estava irremediavelmente fechada. Podemos imaginar que alguns correram para a arca. Bateram em suas paredes. Imploraram para entrar. Mas a porta estava selada pelo próprio Deus. Não havia força humana capaz de abri-la. Aqueles que haviam rido, agora choravam. Aqueles que haviam zombado, agora suplicavam. Aqueles que haviam rejeitado a salvação gratuita, agora dariam tudo para obtê-la. Mas era tarde demais. As águas prevaleceram sobre a terra. E cresceram. E aumentaram grandemente. A arca que por tanto tempo permanecerá imóvel, objeto de escárnio, começou a flutuar. Ergueu-se das fundações que Noé havia construído e passou a navegar sobre as águas que cobriam o mundo. As águas continuaram subindo. Os vales foram cobertos. As colinas desapareceram. Os montes mais altos foram submergidos. O texto é preciso: 15 covados acima dos picos mais elevados as águas se ergueram. Aproximadamente 7 metros acima da montanha mais alta. Não havia para onde fugir. Não existia terreno elevado o suficiente. Não havia árvore alta bastante para servir de refúgio. A água era absoluta. Total. Inescapável. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. As aves. Os animais domésticos. Os animais selvagens. Todo réptil que rastejava. E todo ser humano. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que estava em terra seca, morreu. O texto repete, como que para garantir que compreendamos a magnitude do evento, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, o réptil, as aves dos céus. Todos foram extintos. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. 5 meses inteiros. Mais de 4 meses após a chuva ter cessado, as águas ainda cobriam completamente a terra. A arca flutuava sobre um oceano sem fim, sem terra à vista em qualquer direção. Dentro daquela embarcação, podemos apenas imaginar o que se passava no coração de Noé e sua família. Havia certamente gratidão. A gratidão profunda de quem foi poupado quando todos os outros pereceram. Havia alívio. O alívio de ver confirmada a palavra de Deus, de saber que sua fé não havia sido em vão. Mas talvez houvesse também tristeza. Noé havia conhecido aquelas pessoas que agora jaziam sob as águas. Havia crescido entre elas. Havia tentado alertá-las por mais de um século. Alguns eram provavelmente parentes distantes. Outros, antigos amigos. Todos, seres humanos criados à imagem de Deus. A salvação de Noé não diminuía a tragédia da perdição dos outros. Ambas as realidades coexistiam, pesadas e verdadeiras. Mas Deus lembrou-se de Noé. Essa frase simples carrega um peso imenso. Em meio à devastação de um mundo inteiro, em meio ao silêncio das águas que cobriam toda a terra, Deus não esqueceu aquele homem justo e sua família. Não os deixou à deriva para sempre. Não os abandonou ao acaso das ondas. Deus lembrou-se. E lembrando-se, agiu. Fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo foram fechadas. As comportas dos céus foram cerradas. A chuva dos céus foi detida. As águas se foram retirando de sobre a terra. Continuamente. Gradualmente. Dia após dia, o nível baixava um pouco mais. E no 17º dia do 7º mês, exatamente 5 meses após o início do dilúvio, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Imagine esse momento. Após meses flutuando sem direção aparente, completamente à mercê das águas, totalmente dependentes da providência divina, Noé e sua família sentiram algo mudar. O movimento constante cessou. A arca se estabilizou. Havia algo sólido embaixo deles. Terra. Não qualquer terra.
Os Montes de Ararat, uma das regiões mais elevadas do mundo antigo. O primeiro ponto a emergir das águas que haviam coberto tudo. Mas Noé não saiu imediatamente. As águas continuavam diminuindo, mas o processo era lento. Somente no primeiro dia do 10º mês, mais de 2 meses depois de a arca repousar, os topos dos montes tornaram-se visíveis. Picos emergindo das águas como ilhas de esperança. Sinais de que a criação não havia sido completamente desfeita. Promessas silenciosas de que havia um futuro. Noé esperou mais 40 dias. O mesmo período que durará a chuva, ele aguardou pacientemente antes de tomar qualquer iniciativa própria. E então, abriu a janela que havia feito na arca. Primeiro, enviou um corvo. A ave negra saiu e ficou voando de um lado para outro, indo e voltando, até que as águas secaram. O corvo, ave resistente capaz de se alimentar de carniça, encontrava o que precisava sobre as águas, mas não retornava com notícias úteis para Noé. Então ele soltou uma pomba. Uma escolha deliberada. A pomba, diferente do corvo, precisaria encontrar terra seca, vegetação, um lugar adequado para pousar. Mas a pomba não encontrou onde repousar a planta de seu pé e voltou para a arca. As águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão, tomou a ave e a recolheu para junto de si. Há ternura nessa imagem. O velho patriarca estendendo a mão através da janela, acolhendo de volta a pequena mensageira que retornava sem boas notícias. Paciência em meio à ansiedade. Cuidado em meio à espera. Noé esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba. Desta vez, ao cair da tarde, a pomba voltou. E em seu bico, trazia uma folha de oliveira recém-colhida. Uma folha. Uma simples folha verde. Mas que significado carregava? Em algum lugar, a vegetação estava brotando novamente. A vida estava retornando. A terra estava se recuperando do julgamento que a havia coberto. Noé entendeu, as águas estavam minguando de sobre a terra. Ainda assim, esperou. Mais 7 dias. E soltou a pomba pela 3ª vez. A pomba não voltou mais. Havia encontrado onde ficar. Havia encontrado um lar. O novo mundo estava pronto para recebê-la. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, as águas secaram de sobre a terra. Um ano novo. Um mundo novo. Noé removeu a cobertura da arca e olhou ao redor. A superfície do solo estava seca. Mas ainda assim, ele não saiu. Havia entrado na arca por ordem expressa de Deus. Sairia apenas quando recebesse a mesma ordem. Sua obediência não era parcial nem conveniente. Era completa. E a ordem veio. No 27º dia do 2º mês, mais de um ano após terem entrado na arca, Deus falou: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Faze sair contigo todo animal que está contigo, de toda a carne, tanto de ave como de gado e de todo réptil que rasteja sobre a terra. E povoem a terra, e sejam fecundos, e multipliquem-se sobre ela. A mesma bênção pronunciada sobre Adão e Eva no jardim era agora renovada. Sejam fecundos. Multipliquem-se. Encham a terra. Um recomeço completo. Uma segunda chance para a criação. E Noé saiu. Saiu ele, sua mulher, seus filhos, as mulheres de seus filhos. Saíram todos os animais, todas as aves, todos os répteis, cada um segundo sua espécie. Imagine os primeiros passos fora da arca após mais de um ano confinados. O chão firme sob os pés. O ar fresco de um mundo lavado. O silêncio profundo de uma terra esvaziada e renovada. Os animais se dispersaram em todas as direções, seguindo instintos que os levariam a repovoar cada canto do planeta. A vida, preservada naquela arca, começava a se espalhar novamente. E Noé, o que fez primeiro? Não construiu uma casa. Não plantou uma lavoura. Não estabeleceu um acampamento. A primeira coisa que Noé fez ao pisar no novo mundo foi edificar um altar ao Senhor. Adoração. Gratidão. Reconhecimento.
Antes de qualquer providência para si mesmo ou sua família, Noé se prostrou diante daquele que o havia salvado. Tomou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas e os ofereceu em holocausto sobre o altar. Aqueles animais extras, os 7 pares de cada espécie limpa que haviam entrado na arca, agora revelavam seu propósito. Eram a oferta de gratidão de um coração transbordante. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Há algo profundamente comovente nessa declaração. O Deus que criou galáxias, que sustenta o universo, que acabará de executar o maior julgamento da história humana, esse Deus se comove com o aroma do sacrifício de um homem. Não porque precisasse daquela oferta, mas porque ela representava algo infinitamente valioso, um coração grato, humilde, rendido. E então o Senhor disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o desígnio do coração do homem é mau desde a sua juventude. Não tornarei a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Observe a honestidade brutal dessa declaração. Deus não estava dizendo que a humanidade havia mudado. O coração humano continuava inclinado ao mal desde a juventude. Os descendentes de Noé não seriam essencialmente diferentes daqueles que pereceram no dilúvio. Mas a resposta de Deus seria diferente. Não por mérito humano, mas por escolha divina. Deus escolhia ser misericordioso. Escolhia dar chances. Escolhia sustentar a criação apesar da maldade que inevitavelmente persistiria. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Uma promessa eterna. Um compromisso inquebrantável. As estações continuariam seu ciclo. O agricultor poderia plantar com confiança de que haveria colheita. O sol nasceria toda manhã e se poria toda noite. A ordem da criação seria mantida. Essa promessa permanece até hoje. Cada primavera que floresce, cada colheita que amadurece, cada aurora que rompe após uma noite escura é testemunho silencioso de que Deus mantém sua palavra. Milênios se passaram desde aquele dia em que Noé desceu da arca. Impérios surgiram e desmoronaram. Civilizações floresceram e desapareceram. Guerras devastaram continentes. Pandemias ceifaram milhões. Mas as estações continuam. O sol nasce toda manhã. A promessa feita a Noé permanece inviolada. E agora, ao encerrarmos este episódio, quero deixar uma reflexão com você. O dilúvio não foi apenas um evento de julgamento. Foi uma revelação do caráter de Deus. Um Deus que avisa antes de agir. Um Deus que mantém a porta aberta por mais tempo do que merecemos. Um Deus que preserva os justos enquanto julga os ímpios. Um Deus que, mesmo após a destruição, promete misericórdia. Noé não foi salvo porque era perfeito. Foi salvo porque era fiel. Porque quando Deus falou, ele ouviu. Quando Deus ordenou, ele obedeceu. Quando todos zombaram, ele perseverou. E a porta permaneceu aberta por mais de 100 anos. Qualquer um poderia ter entrado. Qualquer um poderia ter se juntado a Noé na arca. Mas apenas 8 escolheram fazê-lo. A porta ainda está aberta hoje. A salvação ainda é oferecida. A voz de Deus ainda chama. A pergunta é: você vai entrar antes que ela se feche? De Noé, daquele homem justo que caminhou com Deus em meio a uma geração corrupta, descendemos todos nós. Cada ser humano vivo hoje carrega em suas veias o sangue daquele patriarca. Somos todos filhos do dilúvio. Todos herdeiros de uma segunda chance. A primeira ação de Noé no novo mundo foi construir um altar. Não uma casa. Não uma cerca. Um altar. Suas prioridades estavam claras. E as suas? O aroma do sacrifício de Noé subiu aos céus e agradou ao coração de Deus. O que está subindo da sua vida hoje? Gratidão ou murmuração? Fé ou dúvida? Adoração ou indiferença? Que esta história não seja apenas um relato antigo que você ouviu e esquecerá. Que ela transforme a maneira como você vê as oportunidades que Deus coloca diante de você. Que ela o lembre de que portas abertas não permanecem abertas para sempre. Este foi o 4º episódio da série Origens.
A história de um mundo que terminou e de outro que começou. A história de um homem que creu quando ninguém mais acreditava. A história de uma porta que se fechou e de uma promessa que nunca será quebrada. Na próxima vez, continuaremos explorando os primeiros passos da humanidade neste mundo renovado. As bênçãos. Os mandamentos. E uma aliança selada com um sinal que ainda hoje aparece nos céus após cada tempestade. Até lá, lembre-se, a porta ainda está aberta. Não espere ela se fechar para decidir entrar. Se esta história falou ao seu coração, não deixe para depois. Inscreva-se agora no canal e caminhe conosco pelos próximos capítulos das origens. Cada novo episódio revela verdades profundas, sinais que ainda ecoam nos nossos dias. E lições que podem transformar a sua jornada. Ative o sininho para não perder o que vem pela frente. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a porta ainda está aberta. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.